8h35, a Gabriela Morgado esteve em Niterói, retornou há pouco. Em Niterói foram anunciadas as medidas conjuntas, algumas delas conjuntas, comuns aos municípios de Niterói e do Rio de Janeiro. No geral, a suspensão de atividades não essenciais durante o período de 10 dias, medidas anunciadas pelo prefeito Eduardo Paes, pelo prefeito Axel Grael, prefeitos do Rio e de Niterói, valendo entre 26 de março e 4 de abril para diminuir a circulação do coronavírus na região metropolitana. Gabriela Morgado, boa noite para você. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos que nos escutam. Pois é, essas medidas comuns entre a Prefeitura do Rio e a Prefeitura de Niterói, que vão começar a valer a partir de sexta-feira, foram anunciadas hoje. Entre elas, bares, restaurantes e quiosques devem funcionar apenas com serviços de entrega a domicílio e de retirada de pedidos no balcão. Espaços como bibliotecas, cinemas e casas de shows também não vão poder abrir, assim como as academias. Já as igrejas vão poder funcionar com uma capacidade limitada. No caso dos shoppings, eles vão poder abrir apenas para o funcionamento de serviços essenciais, como farmácias que ficam localizadas dentro desses centros comerciais. A prática de atividades físicas individuais fica permitida em parques e nas praias, mas o banho de mar continua proibido, assim como a permanência em ruas e em espaços públicos das 11 da noite às 5 da manhã. Os dois municípios garantiram que as campanhas de vacinação vão seguir normalmente durante todo esse período de 10 dias a partir de sexta-feira até o domingo de Páscoa, no dia 4 de abril, Maurício. Ok, Gabriela Morgado, obrigado pela informação. A gente vai falar muito disso ao longo da nossa programação, não só hoje, mas também amanhã, aprofundando, debatendo, trazendo a fala de especialistas, a opinião dos nossos colunistas a respeito aí dos impactos dessa decisão que foi tomada em âmbito municipal no Rio de Janeiro e em Niterói. E amanhã teremos aí a confirmação, anúncio em âmbito estadual, já que vai ser analisada, vai ser votada pela Alerj, vai ser votado o projeto de lei em regime de urgência do governador em exercício Cláudio Castro para definir ou não a adoção aí do chamado super feriado, que é a antecipação de feriados aí do mês de abril para o final de março, e a criação de 3 novos feriados em regime excepcional. Tudo isso aqui na programação da Band News FM. Tudo isso, né, Júlia, devido ao aumento no número de mortes pela Covid-19, o crescimento no número de casos e especialmente a ocupação, a superlotação dos hospitais, né, Júlia? Pois é, Maurício, acaba se fazendo necessário isso porque 14 cidades aqui do Rio estão com lotação máxima dos leitos de UTI para Covid-19. Entre os novos registros da taxa de ocupação em 100% estão Nova Iguaçu, Magé e Maricá. Outros 7 municípios estão também aí uma situação crítica, com mais de 95% dos leitos ocupados. No estado, a taxa está em 85%. Aqui na capital fluminense, 91% dos leitos de UTI e de enfermaria estão ocupados. Há aí uma divergência, né, Maurício, entre os prefeitos, Eduardo Paes e Axel Grael, de Niterói, do Rio de Janeiro e de Niterói, e também com o governador aqui do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Ele não quer estender essas medidas para todo o estado. A gente vê aí cidades com lotação máxima dos leitos de UTI, enfim, para a Covid-19, o aumento no número de casos, e aí a gente vai ver desdobramentos dessa situação. Aqui no Rio de Janeiro, a gente lembra, né, que os municípios, na verdade, eles são... eles conseguem fazer a decisão de forma particular, eles não dependem do Estado para tomar decisões em relação a isso, em relação à Covid, e aí agora aguardando esses desdobramentos. O prefeito Eduardo Paes, que comentou, né, falou que era uma... comentando sobre o Estado, né, falando sobre o Cláudio Castro, ele fez um tweet aí, deu uma cutucada ali no Cláudio Castro, falando de castrofolia. Enfim, vamos ver como é que vai ficar nos próximos dias o desdobramento de todas essas medidas, enfim, de todos esses anúncios.